Olá, eu sou o professor Luiz Carlos, sou professor do APD e nesse encontro nós vamos estar analisando as questões desse último exame da ordem na área de processo do trabalho e de direito material do trabalho. As questões de direito do trabalho e processo do trabalho estão a partir da 70 e vão até de número 80. Então, nesse nosso encontro, nós vamos estar esmiuçando as questões, nós vamos estar esmiuçando cada alternativa para que você entenda a alternativa correta e por que as outras estão erradas, para que você tenha o exato conhecimento de que porque uma está certa e porque as outras estão erradas, para saber justamente o motivo do examinador. Então vamos lá, questão de número 70. Jonilson trabalhava na sociedade empresária XYZ Limitada e atuava como analista financeiro. Até aí a questão está dizendo que existe um vínculo empregatício entre as partes, nada demais. Mostrando bom desempenho, o empregador o promoveu a cargo de confiança de gerente financeiro e, dali em diante, passou a lhe pagar, além do salário, uma gratificação de função de 50% do salário. 8 anos após, a empresa resolveu retornar Jonilson ao cargo de origem e suprimiu a gratificação de função. Diante da situação apresentada, nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos analisar o seguinte. Do enunciado da questão, ele está dizendo que Jonilson era empregado de uma empresa, ocupava um determinado cargo, aqui analista financeiro, e que passou posteriormente a exercer um cargo de gerência no período de 8 anos. Então, do enunciado da questão, você já detecta uma relação empregatícia, você já detecta o cargo que ele passou a exercer desde o início da prestação de serviços e que posteriormente, devido ao bom desempenho dele, ele passou a exercer um cargo de gerência, ou seja, um cargo de confiança. Então, dessa leitura, você já detecta que o cargo de confiança foi em relação ao bom desempenho dele. E pelo que a própria CLT, que o próprio direito material disciplina, os cargos de confiança eles podem ser retornáveis ao cargo anterior a qualquer momento. Por quê? Porque cargo de confiança significa que esse empregado, além do cargo ocupado, ele tem uma aptidão que, teoricamente, ele poderia até substituir o próprio empregador no desenvolvimento da atividade empresarial. Então, por isso que, em todo ordenamento jurídico trabalhista, o cargo de confiança ele é um cargo especial dirigido àqueles empregados que tenham uma posição de destaque na empresa, mas que eles são totalmente flexíveis. Então vamos analisar, diante da situação apresentada, nos termos da CLT, a banca examinadora já está te dando a dica de que a resposta está no texto da literalidade da lei, da consolidação das leis de trabalho. Do contrário, uma dica para você que vai prestar o exame da ordem. Já teria se colocado que, conforme o entendimento do TST, que aí você sabe que está em súmulas OJs e não no texto literal, assinale a afirmativa correta. A primeira, uma alteração desse vulto necessita de ordem judicial a ser declarada em ação revisional. Para analisar, o fato de um empregador colocar um empregado em outro cargo fora o que está nominado na sua CTPS, teoricamente, isso caracteriza um poder diretivo do empregador. Mas, dependendo da situação, poderia até caracterizar um desvio funcional. Mas aqui não é o caso. A questão está clara, ela é específica, quando ela diz que Jonilson passou a exercer um cargo de gerência, passou a exercer um cargo de confiança. Então, pela leitura do enunciado, você descarta qualquer possibilidade desse empregado estar em desvio funcional. Então, o porquê da primeira alternativa ser uma alteração desse vulto necessitaria de uma ordem judicial? Só necessitaria de ordem judicial se Jonilson tivesse em outro cargo, com uma aptidão mais importante, com uma variação salarial maior, e a empresa não tivesse obedecido isso. E aí necessariamente você teria que ajuizar uma ação perante a Justiça do Trabalho, pedindo a retificação da carteira dele ante o desvio e mais o pagamento das diferenças salariais. Então, nesse particular, em se tratando de função de confiança, em que o próprio empregador
confie que nesse empregado pode assumir uma gerência como se o próprio empregador fosse, é baseado no poder diretivo do empregador, ou seja, no desenvolvimento da própria administração e no desenvolvimento da própria atividade empresarial do empregador, não necessitando de forma alguma de intervenção judicial e muito menos de ação revisional para revisar o que o empregado fazia ou deixava de fazer na empresa. Então, por isso que essa alternativa está errada. Como a empresa está, por excelência, exercendo o seu poder diretivo, o seu direito potestativo de variação desse empregado no cargo de confiança, essa alternativa ela já se encontra errada. Vamos analisar a letra C, antes da letra B. Pode haver a reversão, mas a gratificação de função não pode ser suprimida. Ora, a reversão ela é possível pelo próprio Instituto do Cargo de Gerência, e aí você encontra a resposta, como o próprio enunciado mencionou, nos termos da CLT, que isso está previsto no artigo 468, parágrafo único do texto consolidado, né? A reversão ela é totalmente possível, mas a gratificação não deve ser mantida. Por quê? Até porque ele não conta com 10 anos de efetivo exercício no cargo para você revertê-lo e manter o pagamento da gratificação. Então, quando a própria questão já disse para você que é 8 anos, na verdade ela já está descartando qualquer possibilidade de entendimento dessa gratificação incorporar ao salário dele, mesmo ele sendo revertido à função inicial. Então, a C, pode haver a reversão, mas a gratificação de função não pode ser suprimida. Essa também está errada, porque, muito embora tenha o entendimento doutrinário jurisprudencial que é acima de 10 anos, essa gratificação não poderia ser suprimida, então a questão te dando como dado, como informação que Jonilson, ficou no cargo por 8 anos, essa também estaria errada, estaria descartada. E a letra D, a alteração contratual é nula, tratando-se na verdade de rebaixamento. Claro que não, pelos mesmos motivos que eu comentei agora no início. Sendo um cargo de gestão, um cargo de confiança, um cargo de gerência, de total responsabilidade do empregado, ou seja, o empregador só o promoveu nessa situação de gerência, né, de gestão específica pelo seu bom desempenho, e é aí que você tem que entender que o enunciado da questão ele já te dá a informação necessária para que você responda de forma correta. Nesse caso não se trata de rebaixamento. O único caso que você vai caracterizar rebaixamento é quando o cargo nominado na sua carteira de trabalho, né, você para de exercê-lo para exercer um de menor atribuição para o qual você foi contratado. Então vamos supor, no caso de uma universidade, se a universidade contrata um professor para a função de professor e esse professor passa a exercer qualquer outro tipo de função abaixo da dele, isso caracterizaria rebaixamento, que não é o caso do Jonilson. Jonilson exercia um cargo de confiança e, posteriormente, o seu empregador, a questão também, o enunciado da questão não menciona o motivo, o reverteu ao seu cargo originário, que é o cargo da sua carteira de trabalho. Então, também essa é considerada errada, porque a alteração não é nula e também não é caracterizado rebaixamento. O rebaixamento só é caracterizado quando o empregado exerce um cargo com aptidões e variação salarial inferior para o qual ele foi contratado, ou seja, para o qual que consta na sua carteira de trabalho. E a última, que é a correta, é a letra B. A reversão é válida, pois não há estabilidade em cargos de gerência. O item de letra B foi muito coerente. A reversão é válida pelo direito potestativo do empregador, pelo poder de variação que o empregador tem, pois não há estabilidade em cargos de gerência, pelo próprio dispositivo. Vamos dar uma lida no parágrafo único do artigo 468, a título de elucidação, né? Que já está previsto o quê? Da alteração do contrato de trabalho. Então já caracteriza a variação do empregador durante a prestação de serviço desse empregado. Parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo
anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Então, se o empregador detectar que aquele empregado que no determinado momento foi promovido à função de confiança, se ele deixar de ter essa aptidão, automaticamente, de forma válida, coerente e correta, o empregador pode revertê-lo ao cargo anteriormente ocupado. Então, nessa questão de número 70, a alternativa correta é a letra B.